Olá, alunos! Sou a professora Bárbara e nós vamos iniciar a nossa aula de Geografia. O tema da nossa aula de hoje será os conflitos na formação do povo brasileiro. Vamos analisar aqui esta imagem. Observem o que nós podemos identificar. Nós temos aqui a chegada dos povos europeus para o Brasil e temos aquele primeiro estranhamento entre o encontro de duas culturas diferentes. Vejam as diferenças entre esses dois povos. Observem as roupas dos europeus, que caracterizam o seu estilo de vida. Observem agora os povos indígenas e as diferenças que nós temos quanto às suas feições, quanto ao seu modo de vida, o seu estilo. Então, nós vamos ter inicialmente o período da colonização marcado aí pela exploração inicial, pela dominação e pelo enfrentamento desses dois povos e dessas duas diferentes culturas. Nós vamos ter também uma dominação dos povos portugueses perante os povos indígenas. Eles vão ter tecnologias diferentes e isso vai favorecer as diferenças que vai ser encontrada entre esses dois povos. Nós vamos ter, os povos portugueses utilizarão a mão de obra escrava dos indígenas para o conhecimento do território brasileiro, para a exploração da madeira inicial. Isso vai fazer com que cada vez mais os portugueses adentrem o nosso território, conheçam o território e passam a dominar as técnicas que os indígenas já desenvolviam no nosso território. Nós também vamos ter esse enfrentamento direto e isso vai gerar muitas perdas das populações indígenas. Nós teremos também o acometimento de doenças e pestes pelos povos indígenas, pelo encontro com outros povos, que vai acarretar aí nessas mortes drásticas da população indígena. Tudo isso vai acontecer no período da colonização, no início do século XVI. Outras consequências é que o europeu trará o seu modo de vida, a sua cultura, as suas tradições e vai impor isso aos povos indígenas. E de que forma ele vai fazer isso inicialmente? Então, observem aqui que a religião ela vai ser um gatilho para isso. Então, nós vamos ter aí a catequização dos indígenas, para levá-los, para mudá-los aí para uma cultura europeia. Então, vão se instalar aí também o ensinamento da língua, como que vai ter a comunicação se nós tínhamos povos diferentes, costumes diferentes e como eles vão se entender. Então, vai se ter essa troca, mas também o povo português vai impor por meio da cultura essa dominação dos povos indígenas. E aí nós teremos consequências como a perda de hábitos e tradições, o confinamento em áreas cada vez menores. Então, os indígenas eles vão sendo jogados em reservas, em espaços cada vez menores, porque os portugueses irão dominar boa parte desse território e com isso nós teremos a extinção de muitas etnias indígenas. Porque a gente precisa entender que quando nós temos os povos indígenas no nosso país, eles possuem diferentes etnias, diferentes culturas, uma diversidade de tradições, de costumes. E essa diversidade ela vai sendo cada vez mais perdida, justamente por conta desse enfrentamento com os povos coloniais. Atualmente, nós temos cerca de 896 mil habitantes que se declaram indígenas. Ainda temos algumas diversidades nas etnias e nós temos aí a concentração desses povos em alguns estados principais. Então, o estado que concentra a maior quantidade de indígenas é o estado do Amazonas, mas temos também Roraima, estado de Pernambuco,
Bahia, Mato Grosso e o nosso estado, Mato Grosso do Sul. Então nós temos aí os indígenas ainda distribuídos, espalhados por todo o território brasileiro, e eles ainda lutam aí pela resistência, buscam a resistência, buscam o reconhecimento das suas terras como forma de sobrevivência. Então nós temos vários conflitos que ainda permeiam os indígenas com os povos que hoje habitam o nosso país. Observem aqui no mapa que nós temos quais são as áreas que a população indígena ocupa no nosso território. E imaginem que todo esse território já foi parte do território indígena, das diferentes etnias e tribos que estavam distribuídas pelo nosso território. Vocês já pararam para pensar que a posse de terra, nós temos aquele papelzinho que vai dizer que aquele território, tantos metros quadrados, pertence a nós, pertence ao seu pai, pertence à sua família? Isso é uma característica que veio com o povo europeu. Os povos indígenas, eles não tinham um papel que comprovava a sua terra, mas eles tinham delimitações como uma montanha, um rio, e as tribos se dividiam dentro desse território. E olha só como o território dos povos indígenas cada vez mais foi diminuindo. Então, o povo europeu, os portugueses foram se apropriando desse território. Para quê? Então, nós temos alguns conflitos que ainda permeiam, como, por exemplo, a construção de infraestruturas, a abertura de estradas, a própria formação das cidades, mais atualmente a construção de usinas hidrelétricas, como, por exemplo, a usina de Belo Monte, no estado do Pará. Então, nós temos aí esses exemplos que vão cada vez mais fazer com que as terras indígenas sejam tomadas e sejam diminuídas. Além disso, a gente vai ter a expansão da fronteira agrícola, então a necessidade de plantio, a necessidade da criação de animais, tudo isso vai pegar essas terras e vai invadir essas terras indígenas. Além disso, a gente vai ter a presença de mineradoras ilegais, uma superpopulação das terras indígenas, então a gente vai ter uma grande população concentrada em pequenas áreas, confinadas nessas regiões que antes eram muito maiores. Além, é claro, do desmatamento, que vai ser um dos principais embates entre os povos indígenas atualmente. Então, os negros africanos, eles foram trazidos para o Brasil como escravos para a exploração também das atividades econômicas que já eram desenvolvidas aqui no nosso país. Então, estima-se que cerca de 4 milhões de negros foram trazidos para trabalharem forçadamente nas lavouras de cana-de-açúcar, posteriormente na de café e também na mineração, na exploração do ouro, dos diamantes. E isso perdurou entre os séculos XVI e XIX. Também houve a necessidade de mão de obra escrava para os engenhos. E esses negros africanos, eles foram trazidos de diferentes regiões do continente africano. Então, eles não se conversavam, eles também tinham línguas diferentes, tradições, culturas, e era muito difícil a comunicação entre esses povos, até mesmo porque já no continente africano já existia uma condição de escravidão entre esses povos, e dentro mesmo do continente africano nós também tínhamos os conflitos entre as diferentes tribos e entre as diferentes culturas. Quando eles foram trazidos para o Brasil, eles foram forçados a trabalhar. Então, como que se força uma pessoa a servir outra? Então, quais eram os métodos que os dominadores utilizavam para escravizar os negros? Então, nós tínhamos o chicote, o tronco, o pelourinho, então vários métodos de coerção para forçar esse trabalho escravo diante desses dominadores.
Mas vocês acham que não houveram resistências? Vocês acreditam que isso aconteceu sem lutas por conta dos povos, dos negros africanos? Pelo contrário, nós também tínhamos algumas rebelações desses negros africanos. Então, eles ou ateavam fogo nos canaviais, nos maquinários, também acontecia o não cumprimento das ordens que eles recebiam. Muitos fugiam e até mesmo se suicidavam como uma forma de resistir a essa opressão, de não obedecer a essas regras, a essa imposição desse trabalho escravo que eles eram submetidos. Para exemplificar esse período do processo de escravização dos negros indígenas, vamos observar aqui a fala do Darcy Ribeiro quanto a esse período. Olha só o que ele diz. A empresa escravista, fundada na apropriação de seres humanos através da violência mais crua e da coerção permanente, exercida através de castigos mais atrozes, atua como uma mó desumanizadora e deculturadora de eficácia incomparável. Submetida a essa compreensão, qualquer povo é desapropriado de si, deixando de ser ele próprio. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Que os povos que foram escravizados nesse período, eles eram proibidos de manifestar as suas culturas, as suas tradições, eles eram obrigados a falar as línguas dos dominadores, e mesmo na diversidade desses povos, também isso dificultava o confronto com os povos dominadores, porque dificultava a comunicação, dificultava até mesmo a organização desses movimentos de resistência. Mas, ainda assim, houveram várias manifestações de resistência, e hoje nós temos as comunidades quilombolas, que são o maior exemplo de resistência dos povos africanos escravizados aqui no Brasil. Então nós temos uma referência, que é o Quilombo dos Palmares, criado aí no século XVII, no estado de Alagoas, e ele se tornou essa marco, né, na resistência dos negros à escravidão. E não é o único, eles se multiplicaram pelo Brasil todo, e em todos os estados a gente consegue identificar aí as terras quilombolas como terras que foram conquistadas a partir de que os negros fugiam dessa condição de escravidão. Então nós temos até mesmo no nosso estado, observem aqui no mapa, que a gente consegue identificar algumas das comunidades quilombolas. Um exemplo aqui no nosso município é a Chácara dos Buritis. Temos também uma outra bem conhecida, que são as Furnas do Dionísio, entre outras comunidades quilombolas que buscam aí sempre estar reforçando a sua cultura, as suas tradições, os seus costumes, como uma forma de enfrentamento e uma forma de luta, de resistência perante a escravidão exercida aí no período colonial. Em síntese, nós vamos entender que a dominação do processo de colonização deflagrou conflitos que se expressaram de diferentes maneiras. Então, nós tivemos a dominação ou destruição física, a deculturação dos povos subordinados. Então, eles eram proibidos de manifestar a sua cultura, a sua própria linguagem, as suas tradições, e o desenraizamento de suas matrizes étnicas, quando eles eram tirados das suas terras de origem, quando eles eram trazidos de outros países, de outras regiões, para trabalhar com uma condição forçada, escravizada no nosso país. Mas, ao mesmo tempo que houveram esses embates, e apesar da crueldade e do aniquilamento das gentes, nós também tivemos aí a construção do povo brasileiro, porque ao mesmo tempo eles se misturavam,
houve a miscigenação da população e é o que vai dar origem aí ao que hoje nós somos, não é? A origem que nós, enquanto povo brasileiro. Então estamos aqui finalizando a nossa aula e nós vamos trazer novamente o antropólogo Darcy Ribeiro, que é um dos maiores estudiosos aí sobre a formação do povo brasileiro, e ele vai nos trazer ótimas reflexões sobre isso. Vamos pensar aqui, vamos ver o que ele fala. Somos um povo novo, nascido como resultado dos processos de desindianização do índio, de desafricanização do negro e de deseuropeização do europeu. Então significa que nós não somos nem índios, nem negros africanos e nem europeus. Hoje nós somos uma mistura dessas três culturas, apesar ainda de termos a influência, a presença dos povos nativos no nosso território e a importância de preservar essas culturas, a importância de preservar esses costumes tradicionais. Nós temos aí a influência desses povos em toda a população brasileira. É isso que nós somos hoje. Além disso, ele vai dizer, nascemos ninguém, recusando a mãe índia ou a mãe preta e rejeitados pelo pai português, o europeu. Contraditoriamente, os brasileiros se ergueram como um dos povos mais homogêneos linguística e culturalmente. Então, significa que nós somos um povo miscigenado, somos um povo de influências culturais, com várias tradições ainda herdadas desses três principais grupos étnicos que formam nossa população. Isso ocorreu em meio a vários conflitos, em meio a embates entre essas populações, mas também nós temos aí a luta e a resistência dessas tradições e desses povos marcados na nossa história. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre os conflitos na formação do povo brasileiro. Espero que tenham contribuído para os estudos de vocês, que vocês tenham feito as anotações, tenham refletido sobre esses embates e sobre a formação da nossa população. Espero que fiquem bem e até uma próxima.